Boa noite. Essa é a 14ª live, é a 14ª, Chico, eu já não lembro mais, é a 14ª live do Girando a Roda, eu não anotei, e a gente hoje está com uma convidada super, super especial, é a Kelly, que a gente vai conversar sobre alfabetização, que é um pedido de vocês todos, professores, que pediram para a gente foi perguntando, chegamos ao nome da Kelly, que foi super bem indicada, e a gente quer conversar sobre alfabetização, eu acho que é um pedido de todo mundo, do Brasil todo. Só lembrando por que é Girando a Roda, a gente está tentando dar pistas sobre educação, nesse momento que a gente vive uma educação remota, que foi pego de surpresa, todos nós, eu sempre brinco que eu trabalho com isso há muito tempo, eu e o Francisco, mas a gente nunca imaginou que isso ia acontecer de fato, né? Então, vocês sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, o povo que não me conhece, eu sou Andréa Barreto, sou professora de Ciências da Rede Municipal do Rio de Janeiro. A gente faz parte da Conectando Saberes, do Rio de Janeiro, e o foco é na solução, não no problema. A gente vai tentar dar pistas. Chico, fala alguma coisa, que senão o povo diz que só eu falo. Então, boa noite a todos. Só lembrando que esse programa é gravado, depois vocês podem compartilhar. Lembrando, para quem não se inscreveu no canal ainda, faça a sua inscrição. E corrigindo aqui, é a 15ª já. É a 15ª, tá vendo? Já estamos na 15ª. Hoje a gente vai ter... Exatamente. Então, pessoal, marcando aí, inscrição no canal, compartilha com os colegas, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, porque a gente que também usa e gosta de pesquisar na madrugada, navegar. Esse é um tema importante, nós estávamos devendo esse tema, eu e a Andréia, quando a gente fazendo nosso planejamento, nós achávamos que esse tema é importantíssimo, é um tema pouco explorado, eu vi isso, e aí nós temos um privilégio hoje, nossa parceira Jussi, da Redesenho, nos indicar uma profissional, uma pesquisadora, ou seja, está no campo e também está na pesquisa também. Ou seja, ela vai fazer essa aproximação entre a academia e o mundo da sala de aula. Então, é um prazer recebê-lo. Mandem suas perguntas, coloquem aqui no chatzinho, a gente vai compartilhar, e eu acho que vai ser maravilhoso o tema hoje. Eu sou mal interessado, sou pai de adolescentes, mas eu tive muitas dúvidas na minha história pessoal com alfabetização. Então, mesmo sendo professor, eu digo o seguinte: ser alfabetizador é uma atividade gratificante, rica. Quando a criança é alfabetizada, gente, é um mundo que se descobre para ela. Isso. Então, vou apresentar a Kelly. Kelly, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, a Kelly é doutoranda na PUC, em psicologia, da PUC de São Paulo, tá, gente? Psicologia da educação. Ela é mestre em educação, o currículo também pela PUC de São Paulo. Ela é graduada em pedagogia, né, e tecnologia da educação. Ela é professora, né, como o Chico falou, então nós estamos entre professores, a gente gosta de falar isso, que a gente é de professor para professor. Ela é professora de educação infantil e ensino fundamental da Rede Pública de Santo André, de São Paulo também. Ela é formadora, né, então ela é formadora como eu e Chico somos, ela é formadora, e ela tem uma assessoria de formação chamada Em Pauta, e ela está dando formação hoje em dia, online, como todos nós estamos fazendo, nós estamos adaptando, viva, né? A gente recria tudo, e ela fez formação para a Rede Pública de São Paulo, né? Tem uma bagagem muito grande para contar para a gente, né? Sobre a alfabetização. Bem-vinda, Kelly. Então, a ideia é essa, Kelly, a gente precisa entender como é que alfabetiza uma criança remotamente, o que a gente faz. Alfabetizar olho no olho, eu já acho fantástico quem consegue. Eu não conseguiria, eu acho que um dia que eu alfabetizar uma criança, eu vou dar uma festa, mas alfabetizar remotamente é bem mais complicado. Conta pra gente quais são as pistas, o que você já viu. Vamos lá. Primeiro, boa noite. Obrigada pela apresentação, pela oportunidade, André e Francisco. De todas as experiências aí, de tudo que você trouxe da minha vida profissional, eu sempre digo que o que me enche muito mais, assim, muito de orgulho e de falar é que sou professora e que
que bom que temos tecnologia, porque temos esse espaço, como você disse, para botar a roda para girar, para ter esse papo de professor para professor e de tirando dúvidas. Para o pessoal que tá nos assistindo, então, sejam bem-vindos, participem com comentários, com perguntas. Combinei com o André e com o Francisco que a gente vai fazer um bate-papo, então as perguntas de vocês são muito bem-vindas para a gente tentando responder. Já vou adiantando, né? Não temos resposta para todas as perguntas, mas a gente vai criando um canal de discussão e uma aproximação. Como a Andrea trouxe, né, a questão da alfabetização, como é que alfabetiza uma criança remotamente, né, uma turma de crianças remotamente. Eu penso que o primeiro, a gente não tem uma receita pronta, mas eu sempre prezo pelo caminho que foca no que é social, né, no que é prática social e de por que a gente quer saber ler e escrever e por que a gente entende que as crianças precisam saber ler e escrever, né? Então, eu não daria conta de estar aqui hoje conversando com vocês ou de usar a tecnologia digital se eu não fosse alfabetizada, se eu não estivesse incluída nesse mundo letrado, se eu não soubesse fazer uso da leitura e da escrita, né? Então, assim, eu acho que acima de tudo, do pensar que alfabetizar é juntar letras, é muito mais do que isso, né? Alfabetizar é você poder transitar pelo mundo social, é você poder participar de práticas culturais, de práticas artísticas, seja lá em que círculo social for, né? Então, é o que nos permite ser inclusos socialmente. Então, a primeira, para mim, é a premissa básica do estar alfabetizado. E eu tenho, assim, um apreço imenso pela profissão de professor, não por ser professora, mas porque sou estudante de origem de escola pública, cursei minha vida inteira colégio público, desde a educação infantil até terminar o ensino médio, e foram os professores que eu tive, as professoras que tive, que me inspiraram a ser professoras, né? Então, já tenho um apreço imenso por essa profissão, por ter pessoas que fizeram parte da minha vida, e por saber das dificuldades que a gente encontra nesse caminho todo, nesse percurso todo, porque somos também profissionais em formação o tempo todo, né? Embora a gente tenha tido professores a nossa vida inteira, e a gente se espelhe neles muitas vezes, nós também somos profissionais em formação, e os nossos cenários mudam, né? Então, antes da nossa conversa, da conversa ao vivo, a gente trocou algumas ideias aqui nesse trio que estamos. Uma das questões que a gente comentou foi da importância dos saberes da docência, né? Do que é preciso a gente saber para exercer a nossa profissão, né? Então, penso que seja para ser alfabetizador, seja para ser professor de outro segmento na educação, a gente precisa ter um olhar de profissionalizar o nosso exercício da docência, sabe? Eu vi aqui alguns comentários que foram passando na tela, né? E trazendo, né, a alfabetização como uma arte, né? E sim, alfabetizar é uma arte, é um ofício, é profissional, e a gente não pode pensar que seja um caminho da intuição do eu acho que, né? Existem pesquisas que nos apontam caminhos, que nos dão pistas. E alfabetizar remotamente não é impossível. A Simone, apareceu um comentário aqui, né? Alfabetizamos em todas as séries. Verdade. A ação de práticas de leitura e de escrita é de responsabilidade de todos nós. A gente sabe que a gente tem um período com o foco maior na questão da alfabetização, ali, mais dedicado a isso, mas é função de todos nós, enquanto professores. Quando o Francisco disse, eu não sou professor alfabetizador, mas filhos na adolescência, não sei se foi isso. Foi, né? Tem dois filhos na adolescência.
Dúvida, é angustiante para todo mundo, né? Porque a gente faz uso da leitura e da escrita a todo momento, né? E se a gente vai pensar aqui nesse mundo que a gente está agora, quantas dificuldades a gente vê, quantos empecilhos que a gente vê no caminho com os adolescentes, e que parece que essa situação toda de pandemia colocou uma lente de aumento nessa questão das desigualdades, das disfunções, enfim, né, e como nos coloca muito de perto em ver que os adolescentes têm ainda bastante dificuldade nessa questão, né, então a gente, enquanto professor, não dá para a gente se chicotear e falar que toda a culpa das questões são... Mas não dá para a gente também virar as costas e falar, isso deveria ter sido lá nas séries iniciais, eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Então, quanto mais a gente entende do assunto, mais a gente consegue apoiar, porque, afinal de contas, os estudantes passam pelas nossas vidas profissionais, e a gente precisa afetá-los de alguma forma, não dá só para eles passarem, né? Então, 2020 não é um ano perdido, não foi um ano que passou e que ninguém aprendeu nada e que a gente descarta e joga fora. 2020 está acontecendo, a gente não para de aprender, eu não paro de aprender, vocês não param de aprender, as crianças, os adolescentes, os jovens não param de aprender, né? Então, não é pensar que porque as escolas estão fechadas, eles não têm oportunidades de aprender, mas a gente precisa ir buscando meios para tanto, né, para que isso aconteça. Vocês estão pegando um caminho aí, vamos lá. Fala você, Chico. Não, eu queria trazer uma coisa uma das coisas que a gente tem muitas contribuições, né, muitos pensadores do Brasil e fora do Brasil sobre a alfabetização, né, mas uma coisa que sempre me atraiu a atenção, independente de ser um alfabetizador ou não, mas como professor mesmo, né, são ensinamentos, né, o legado de Paulo Freire, né? Ele ainda é uma referência não só no Brasil, inclusive acho que é o autor mais lido fora do Brasil, né? O autor brasileiro mais lido fora do Brasil. Então é uma referência. Ninguém chega a esse papel à toa, né? Quando a gente está trabalhando com alfabetização, é uma dúvida minha, tá? Existe uma preocupação do alfabetizador, aquele professor que trabalha no primeiro segmento, né? Não está preocupado em somente transferir conhecimento, mas ele está naquela possibilidade que Paulo Freire chama de possibilidade de produção e construção de mundo. Isso é possível durante a alfabetização? É uma dúvida que eu tenho, Kelly. Quando eu já recebo esse aluno no Fundamental 2 ou no ensino médio, eu consigo mobilizar mais recursos cognitivos desse aluno. Mas quando ele está no processo de leitura de mundo, né, é possível criar essas possibilidades, potencializar a questão da produção da construção do conhecimento em coautoria com o aluno? Não sei se eu fiquei claro aí. Sim, vamos ver. Eu acho que eu entendi sua dúvida. Se eu entendi, depois você me fala, Kelly, não respondeu. Tá bom? Bom, indiscutível, eu penso que seja indiscutível, ainda mais, poxa, estamos já em 2020, né? A gente apagar um legado de Paulo Freire, é um legado da educação, precisa continuar sendo lido, estudado, penso que a obra dele precisa continuar sendo colocada em prática, não deve ser um livro de prateleira, mas a gente pensar nessa mobilização social e pensar nas práticas para uso social, né? Quando eu trago que a função primeira da alfabetização é inserir nesse mundo letrado, nesse mundo de práticas culturais, enfim, eu penso que nosso discurso está cheio de Paulo Freire, e a nossa prática precisa ser também, né? Porque a gente não está falando de aprender a ler para nada, ou porque, eu preciso ler porque eu... Apenas operacional, né? Precisa. Desculpa? Só precisa... Para além das... Fala, Chico. Para além de instrumentalizar somente o aluno, apenas isso. Operacional, eu acho que tem que ser mais do que isso, né? Exato. Então, quando a gente fala, a nossa concepção de alfabetização
a minha concepção de alfabetização, os estudos que eu faço, então, depois no final eu vou indicar livros para vocês, mas, por exemplo, meus estudos são apoiados nas pesquisas da Emília Ferreiro, da Adélia Lerner, que são práticas imbuídas de uma mobilização social, de uma prática social, não é um discurso esvaziado, é um discurso de eu sou alfabetizadora porque eu acredito e eu posso fazer dessa forma. Então, alfabetizar é muito mais do que a gente falar B com A é Bá, né? O que tem para além do B com A é Bá, né? Onde que eu posso ler o Bá, né? Onde eu posso ver que isso está escrito, que isso me comunica algo, né? Quando eu vejo um teclado de um computador, né? Não é simplesmente o B e o A. Quando eu digito um B e um A, eu tenho outras possibilidades ali naquela tela. Quando eu estou com um celular na mão, eu tenho outras possibilidades ali naquela tela, né? Alguém comentou alguma coisa agora, né, da questão dos signos e a questão, né, do alfabetizar para o uso das ferramentas, né, e da tecnologia digital, né? Eu sempre penso na oportunidade vamos focar na oportunidade e não na dificuldade, né? Vamos tentar dar, e não estou com... Até desculpa a analogia, mas aqui não estou com síndrome de Poliana, de achar que eu jogo contente e tudo vai dar certo, não é isso. Mas para a gente sair um pouco do problema e focar um pouquinho nas possibilidades que a gente tem, né? A gente estava tendo uma prática de alfabetização de uma professora que eu achei muito interessante, que ela fazia orientação com vídeos curtinhos para as crianças, em idade de alfabetização, organizando um sarau de poesia. E para muito além do que a gente faz num sarau presencial, ela organizou um sarau virtual com práticas que não eram síncronas, né? Não estava todo mundo ali ao vivo ao mesmo tempo. Sabe do impasse enorme que tem de uso de tecnologia, né? E a gente sabe também das questões, das diferenças que a gente tem da desigualdade social, da questão cultural, tem famílias que dão conta de apoiar, tem famílias que não dão conta de apoiar por N motivos, e não me cabe, enquanto docente, julgar porque conseguem ou porque não conseguem. E porque a gente não vai chegar em lugar algum se a gente ficar só no discurso de culpabilização do outro. Então, vamos procurar redes de colaboração, sempre fico pensando isso. Senão a gente fica igual quando a gente está lá na sala, que a gente fala, na sala física, né, como a gente era no março. O fulano não se alfabetiza, porque ele tem um monte de problema familiar, então ele não vai dar conta de se alfabetizar. Não é isso, né? Ele está aqui comigo, eu vou passar imune a tudo isso, sem mudar de uma forma, né? Então, eu penso que remotamente seja isso também, a gente sair do discurso de culpabilização, né? De novo, volto, não se chicotear a todo momento, mas da gente alternativas. E aí, voltando para a professora que estava fazendo o sarau de poesia, ela trazendo orientações também para as famílias, né? Então, como é que você busca, que você atrai essas famílias, como é que você envolve essas famílias, e que a gente não está pensando na família do comercial da margarina, mas a gente está pensando nas N possibilidades de família, ou de quem cuida, né, quem cuida dessa criança, desse pequeno que está em etapa de alfabetização, como é que a gente orienta, né? E aí ela gravando áudios no WhatsApp, gravando vídeos curtos, para que as famílias pudessem orientar, e orientar não no sentido de, olha, você vai colar um silábario, e aí quem não for da educação e estiver aqui, silábario é uma lista que a gente tinha nas cartilhas, que tem lá, Bá, Bê, Bi, Bobo, tem família, sabe? Então, não era essa a orientação dela, e é uma crítica mesmo a esse sistema de silabar que esvazia a prática da alfabetização, sabe? Mas ela orientando de para que a gente lê poemas, né? Para que a gente lê poesias, né? O que a gente gosta quando a gente lê uma poesia, que amplia
né, na nossa imaginação. Quando a gente fala do uso de determinada palavra na leitura de uma poesia, a gente fala a palavra de um jeito ou de outro para dar a sensação para o leitor, né? Então, essas pequenas pílulas de compartilhamento de ideias e que também vão formando as famílias para trazê-las para perto, sabe? Eu penso que a tecnologia traz possibilidades. Vamos pensar se a gente estivesse nesse momento de pandemia lá na década de 50, né? Desde março, a gente afastado da escola e totalmente afastado, né? E a gente está, de alguma forma, a gente não sabe se é a forma correta ou se não é, mas a gente está, de alguma forma, tentando. Então, eu também penso que é um momento da gente se acolher enquanto professores e enquanto famílias, sabe? Porque as famílias também estão passando por, assim como nós, professores, estamos passando por dificuldades, as famílias também estão passando por sérias dificuldades, né? Ou, eu tenho 3 crianças em casa, em idade escolar, e só tenho um celular. Né? A minha rede de internet, minha conexão não é boa, não dá para eu fazer uma chamada de vídeo. Vamos pensar em alternativas, né? Então, quando eu tenho, eu gravo um vídeo e eu mando no WhatsApp, quando essa pessoa estiver no Wi-Fi, ela baixa o vídeo e assiste depois. Então, essas pequenas alternativas que podem ir apoiando as famílias e que também tiram um tanto as crianças da frente do computador, né? Porque se a gente assumir que bastou colocar uma criança na frente de um computador e deixá-la ali interagindo com as tecnologias digitais, com o YouTuber, enfim, vai alfabetizar essa criança, a gente assume que a gente não precisa de escola. Inclusive, a Paty, professora Paty, que sempre está participando aqui, ela é do primeiro segmento, trabalha provavelmente com essa parte da alfabetização, e ela fala ela trabalha com 5º ano. 5º ano. Quinto ano. Quinto, eu acho. Tá? Já passou essa etapa da alfabetização. Mas ela fala no sentido que você falou, Kelly, a questão dos pais, né? Eu acho que queria... como é que o pai, nesse momento, pode ajudar se ele tiver uma criança, um filho, ou até um sobrinho, um parente próximo, que o pai, de repente, não consegue dar esse trabalho? Como é que ele poderia agir e contribuir para ter a parceria com a escola e com o professor alfabetizador que está remotamente tentando fazer esse trabalho dele, se reinventando nessa situação? Boa, ótimo. Tô aqui pensando, a cabeça explode de ideias, e exemplos, aí fico segurando aqui para não fazer uma enxurrada de ideias e deixar confuso. Mas eu tenho falado muito de uma palavra que, de repente, virou meio moda, falar de acolhimento. Mas eu fico pensando no como a gente se acolhe e se cuida, e como é que a gente cuida também dessas famílias, porque o que a gente tem visto é que essas questões de pandemia têm reforçado as desigualdades sociais, ok? Agora, como é que a gente traz essas famílias e diminui essa lacuna social, né? Como é que a gente aproxima? Poxa, essa mãe, esse pai, essa avó, essa tia que cuida dessa criança, trabalha à noite, precisa dormir durante o dia, não está ali o tempo todo, né, com essa criança. Então, a gente pensar em soluções cotidianas. A criança não precisa ficar ali na tela do computador. Eu sou uma pessoa super adepta ao uso de tecnologias digitais, eu penso que é importante, eu vejo como uma oportunidade incrível. Enquanto professora na sala, sempre usei bastante com as minhas crianças, mas acontece que agora a gente está numa outra situação, a gente não tem mais ali aquele contato físico, aquele olho no olho, e eu não posso encerrar as crianças em frente a uma tela e achar que eu estou ali falando em frente àquelas crianças nessa tela das 7 da manhã ao meio-dia, da 1 às 6 da tarde, eu vou conseguir prender atenção e vou conseguir alfabetizar. Eu não se coloca no lugar de criança. Se para as crianças já é sofrido ficar sentado no banco da escola, das 7 ao meio-dia, da 1 às 6, imagina ficar ali prestando atenção, né? Para nós, adultos, já é difícil, né? Chega num tempo que a nossa concentração cai. Eu imagino vocês aí, eu estou desde as 7h30 da manhã na função.
né? Que aqui eu tô falando, então eu tô desperta, né? Mas eu fico pensando em quem tá assistindo, né? O quanto eu preciso também cuidar de quem tá assistindo. Então, aí quando eu falo de olhar, e aí a gente pode ligar os dois pontos, né? De sair um tanto com as crianças da frente das tecnologias e de cuidar das famílias para essas orientações, para essas práticas sociais, eu penso que é num sentido muito mais de, poxa, de olhar para o que eu tenho. Eu tenho vou pegar um exemplo, uma bobagem. Eu tenho um papel aqui, é meu recibo de imposto de renda que eu precisei, tá? Estava aqui em cima da... E aí eu vou fazer a leitura disso. Chama a criança para junto, vamos ler aqui junto comigo, vai fazendo a leitura com o dedo, fazendo essa leitura de ajuste, vai com as crianças sobre as letras, né? Eu vou fazer a leitura, peguei na internet uma receita aqui, baixei um aplicativo de receita, vou fazer um arroz diferente hoje, nem precisa ser uma super invenção. Vou ali junto com a criança, vejo. Tô assistindo televisão e tem uma legenda lá na televisão. Uma lista de compras, né? Uma lista de compras, aí vai... Sabe? Né? Por que eu estou fazendo essa lista de compras, né? Quando a gente fala que não é o esvaziamento da prática de alfabetização, a gente pensar no que está além da alfabetização, né? Então, se eu não sou alfabetizada, eu assisto, por exemplo, um programa na televisão ou no YouTube, eu não tenho condição de fazer a leitura daquela legenda, eu não tenho possibilidade de fazer a leitura de mundo, eu não tenho possibilidade de ter um olhar crítico, né? Eu fico encerrado ali no meu mundo de não conseguir opinar, né? Então, quando eu faço esse uso e quando eu entendo essa prática, muda muito, né? Eu fico pensando assim, a gente fala também muito de empatia, né? Mas o que é essa empatia, né? Será que a gente está sendo empático com os nossos estudantes? Será que a gente está sendo empático com os pequenos? Quando a gente fala, agora você vai aprender a ler, quando a gente escolariza de um tanto as parlendas e os trava-línguas, que as crianças não aguentam mais ver parlenda e trava-língua, porque eu estou sabendo agora que parlenda e trava-língua e cantigas de roda eu vou ler para aprender. Vou precisar decifrar ali para aprender. E não é isso, né? O que as pesquisas nos trazem é que essa questão do, estou lendo ali um texto de memória, então uma parlenda é um texto de memória, eu faço ali a leitura de ajuste daquilo que está escrito, né? E ali eu vou relacionando o escrito ao falado. Posso ficar... alguém colocou aqui uma frase da Emília Ferreiro, né? Que escrever não é... Nós mesmos. Escrever não é copiar, né? E aí, de repente, a gente vê dando para as crianças copiar parlenda. Então, a gente esvazia de novo o sentido da alfabetização. E aí, o que adiantou eu não ter aqui na minha parede o silabário, mas eu ter uma parede e colocar a criança para copiar, sabe? Se eu não brinco com esse jogo de palavras, se eu não brinco com essa rima, se eu não faço disso uma ação com sentido, tanto faz eu ter um silabário, tanto faz eu ter uma parlenda aqui, sabe? Então, pensar no que tem além disso. Tem um livro, estou com um livro aqui, pego o livro. Não vou ler esse título junto com a criança, porque não é um livro infantil. Tudo bem, é um livro adulto, Reflexões sobre a Alfabetização. Mas eu tenho um livro que é um livro de estudo, mas que tem uma função social aqui, né? É um tipo de livro, para que eu uso essas letras, para que eu uso essa comunicação? O que será que eu vou encontrar num livro? A criança pega aqui, isso aqui, vai lendo, vai testando as hipóteses e o conhecimento dela. E aí, o que será que eu encontro, né, num livro que tem esse título, Reflexões sobre a Alfabetização? O que será que tem dentro desse livro? Que informação eu vou encontrar, né? Então, quando a gente fala de alfabetização, no sentido mais social, é isso. Eu poder interpretar, poder inferir, poder opinar, né? O que será que eu vou encontrar? Eu poder olhar, autor X,
Eu não vou ler o livro, né, quando eu estou numa idade ali determinada, já com uma boa opinião sobre o mundo formado. Eu vou ler tal autor, porque eu sei que eu gosto da narrativa dele, não acredito no que ele fala, ou porque esse momento vai me incomodar. A mesma coisa que estar alfabetizado também é para eu poder ver uma série, por exemplo, né? Ter esse olhar. Eu sei que nesse momento de pandemia tem vezes que eu quero assistir uma série bobagem para esvaziar a cabeça. E eu sei que tem hora que quero assistir uma coisa para pensar, né? Para pensar. E a gente e alfabetizar, né? Estar alfabetizado é poder ter essa leitura crítica, né? Eu poder ler a sinopse de uma série, entender por que eu quero assisti-la ou não, é eu poder ter acesso a outras culturas, eu poder ter a legenda. Ampliar o mundo, né? Oi? Ampliar o mundo. Ampliar o mundo. Você está falando assim, eu estava pensando, uma vez eu viajei para a Alemanha, aí que eu vi o que é ser analfabeto, gente. Você lê uma placa e não entender o que está. Não sabia se é rua, é avenida, é beco, simplesmente você não consegue decifrar. É agoniante, porque você fica. A gente que foi alfabetizado, eu não sei se tem idade certa, eu já li que não tem, mas a gente foi alfabetizado na idade certa, a gente perdeu isso. Ser alfabetizado é conseguir olhar para o mundo e dizer, olha, né? Aí eu fico imaginando as pessoas que não são alfabetizadas na língua materna. É muito sério isso, você está negando um direito do cidadão de ler o mundo e de ampliar, porque quando a gente fala em educação, pelo menos é a minha visão e a do Chico também, que eu conheci ele há muito tempo, a gente fala em educação para você sair do seu mundo e conseguir outras coisas. Educar para a liberdade, né? Para a liberdade. Eu acho que o primeiro passo, né, é você conseguir ler esse mundo, mas não só ler beababá, é ler o mundo, né, e você conseguir dizer assim, bom, essa receita eu não vou conseguir fazer porque é muito complicada, não é para mim, eu vou fazer uma receita mais simples. Isso já é, né? Agora, eu quando viajei, eu disse, gente, como é que eu faço? Isso é uma avenida, isso é um beco, é o que esse negócio aqui? Aí eu ficava é horrível. E você fala em ciência também. Eu sou da área, eu sou bióloga de formação, e a gente vê muito isso em educação, e isso foi aumentado na pandemia, né? O achismo. Eu faço, eu acho, E educação, na minha cabeça, é uma ciência. Você consegue colocar algumas coisas. É claro que tem afeto, é claro que tem empatia, não estou tirando isso. Até isso faz parte da ciência da educação. Mas é uma ciência. Você consegue dizer, por esse caminho, a tendência é dar certo ou não dar certo, né? Então, a gente sempre brinca aqui que o que dá errado no offline vai dar desesperadoramente errado no online. Não tente, não comece, porque vai dar errado. E tem alguém colocando aqui o que vem a ser leitura de ajuste. Boa pergunta, eu ia perguntar isso, Elizabeth. Eu não sei o que é isso. Boa pergunta, o que vem ser isso? Vou falar, eu vou só falar da leitura de ajuste rapidinho para clarear a ideia, e aí depois eu vou voltar nessa questão da sua viagem para a Alemanha, tá? Leitura de ajuste é, por exemplo, eu tenho uma cantiga de roda ali escrita. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Isso é um texto de memória, certo? Quando a criança, um texto que a gente sabe de memória, que é do Cancionário Popular, enfim. Quando a criança vai fazendo aquela leitura e vai mostrando ali com o dedinho que ele está lendo, e às vezes ele lê ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, ele está ajustando o que ele escreve, o que está escrito, ao que ele está falando. Vamos supor que ele tem escrito uma lista de compras e ele tenha escrito ali na lista de compras farinha. Mas não tem ainda escrito convencionalmente, porque ele ainda não está totalmente alfabetizado.
Então, ele colocou lá diversas letras, ainda não fazem correspondência com o som. E aí, muitas vezes, o olhar do professor é dizer, ou de quem não é da alfabetização, é dizer que a criança está escrevendo errado. Ela não está errada, ela tem algumas hipóteses sobre a escrita. Ela sabe algumas coisas já, ela sabe que para escrever a gente precisa de letra. Então, isso é um saber. Então, vamos sair do não saber e vamos para o ela já sabe tal coisa, né? Então, quando ela vai fazendo essa leitura das letras que ela escreveu ali, dos sinais gráficos que ela colocou ali no papel e ajustando ao que ela disse, ela vai criando essa compreensão, esse ajuste. Se mais letras, se preciso de mais letras, de menos letras para escrever farinha. Se, por exemplo, num determinado momento, quando ela está numa hipótese que é chamada de silábica com valor sonoro, depois a gente vai ter um outro momento, porque é bem legal, mas é bastante coisa. Ela vai fazendo correspondência com essa sonoridade das letras, né? Acontece uma coisa muito engraçada, porque a gente, quando tem criança em casa, a gente vai fazendo das crianças um laboratório também, né? Quando eu estava na faculdade de pedagogia, eu fazia experiências com um primo meu pequeno, agora ele está na faculdade já. Agora é a vez da minha sobrinha de laboratório, né? E aí ela estava escrevendo com giz e ela escreveu Marcela, que é o nome da minha filhada. E aí depois eu falei, a gente escreveu os outros nomes da família, aí depois eu falei para ela, tem 4 anos. Aí depois eu falei, vamos escrever Marcelo. Aí ela parou, pensou, ela falou, Marcelo é bem parecido com Marcela, né? Aí eu olhei. Aí ela, então, uma letra. Mas tem alguma letra que vai mudar aí, Clara. Aí ela parou, ficou pensando, ela, Marcela, Marcelo, o. Então, ela não está alfabetizada convencionalmente, mas ela já sabe que o que eu escrevo tem correspondência com o que eu digo. Isso é processo, sabe? Então, eu não posso sair ela tem 4 anos e ela ainda não sabe escrever. Ela tem 4 anos e ela já sabe sobre isso bastante. Ela já sabe pegar um livro, porque alguém lê para ela, porque minha irmã, meu cunhado leem bastante para ela. E isso não é porque a mãe dela também é professora, isso é porque é prática, é do cotidiano. Então, a gente pega ali um livro, ela está por perto, a gente vai lendo junto. Ela está assistindo um desenho na televisão, e aí passa o letreiro do que está, né, do que está escrito ali do desenho, faz a leitura junto com ela. E não é aquela coisa de vamos ler. Tá escrito Luna. Olha, tá escrito ali o nome do desenho. Como é esse desenho que você vai assistir? Né? Show da Luna, enfim. Então vai criando essas correspondências. A gente não pode também cair naquela de escolarizar tudo. Senão todas as práticas das crianças, tudo que elas vão fazer no mundo social fica chato. E não é porque a escola é chata, é porque existe todo mundo fora da escola também. Né? Então, esses pensamentos. Espero que tenha ajudado com a questão da leitura de ajuste. E quanto à viagem, quando a Andrea trouxe, né, a questão da viagem dela para a Alemanha, fico aqui pensando, né? A Andrea é uma adulta independente e que se viu perdida ali para tentar decifrar aqueles códigos e juntar aquele monte de consoante, né? Porque não temos correspondência da língua alemã, né? Fácil com a língua portuguesa. Beth Castanheira, isso, são os diferentes estágios da alfabetização. Isso. E aí, eu fico pensando, voltando à questão, né, da viagem da Andrea, fico pensando a gente, enquanto adultos, e negando essa oportunidade de ler para as crianças, sabe? É como se a gente negasse um mundo de oportunidades quando a gente diz que agora é a hora de você aprender a ler, ou agora não é a hora porque é muito cedo, ou agora não é a hora porque já passou. Eu não vou mais te ensinar. O quanto de possibilidades, de oportunidades que eu estou negando para essa pessoa.
né? Porque a Andréia, enquanto adulta, independente, pessoa alfabetizada na língua materna dela, pensou em estratégias para poder se virar lá na Alemanha, com recursos, enfim, as crianças não têm essas mesmas oportunidades, não têm esses mesmos recursos. O adulto que não está ainda alfabetizado, muitas vezes não tem esse recurso para ir atrás de outras possibilidades, né? Então, a gente entra num mundo, estava conversando com umas meninas, professoras também a semana passada, a gente estava falando disso, né? Desde de pequenininhos, né? O quanto a gente não dá oportunidade para os pequenos, né? É na hora que eu quero. Agora você pode brincar. Agora você pode pegar esse livro. Agora eu vou descer a caixa de brinquedo que está lá em cima, você pode pegar. Isso. Né? O quanto de oportunidades que a gente nega e o quão acuados esses pequenos devem se sentir frente ao mundo adulto, sabe? E não estou falando de adultizar os processos de alfabetização, não é isso, mas são oportunidades, né? Inserindo esses pequenos na cultura letrada desde muito cedo, né? Então, não tenho que pegar um bebê e dar um lápis na mão dele e pedir para ele escrever, ou que ele pegue um livro e que ele faça a leitura convencional daquilo que está ali, mas a prática de você abrir um livro e de você esperar algo que venha dali, ou de você poder pedir para alguém, você ter acesso a uma pessoa que vai ler para você, ou você ter acesso a um celular. Às vezes na casa da pessoa não tem uma revista, um livro, e nesse mundo digital é muito mais comum a gente não ter, né? A gente não mais culturalmente, na maior parte da sociedade, se a gente já não tinha o hábito de ter um jornal todos os dias em casa, seja por questões culturais, seja por questões financeiras, hoje muito menos. Então, às vezes, o que eu tenho de acesso é um celular ali naquela casa e que vai me dar acesso à cultura, né, a cultura letrada e me possibilitar ser alfabetizada. Então, vamos fazer uso disso, vamos olhar para a oportunidade, né? Falando em mobilizar recursos, você deu o exemplo do celular, né, até para fazer a leitura inicial, imersão de leitura, aí com o pai, até a mãe em casa, né, pode ajudar o filho. A Paty fez uma pergunta, e eu não sei que ela fala sobre gamificação, seria um caminho para alfabetizar. E também a Simone falou como é que o professor pode se aproximar agora, nesse momento, a rede que não voltou ainda, como é que ele pode se aproximar mais, já que existe a distância física, mas a gente sabe que a tecnologia possibilita, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. A Kelly está me enxergando, eu estou enxergando a Kelly, e quem está vendo esse chat, esse programa aqui, essa live aqui, está enxergando também está participando. Mas a gente sabe que na alfabetização existem outras situações ali. Se o pai, de repente, tem aquele espaço de leitura, o pai está em casa trabalhando, ou às vezes está trabalhando na rua, não tem tempo de acompanhar. Então, são duas questões. A primeira questão que a Paty fala da gamificação, se é possível mobilizar esse recurso, como recurso, né? Isso. A utilização dos elementos dos jogos, e aproximo mais agora, nesse momento. Eu sou alfabetizador, eu tenho dificuldade para lidar com essa situação, desse acolhimento, desse afeto, né? Como a professora Graça colocou, a questão do afeto, afetar o outro no sentido da mobilização, da aproximação. Deixa só entregar a pessoa aqui, Kelly. A Simone Alface, a gente conhecia a Simone assim, né? Ela pedindo ajuda a gente ajudando, e a gente começou a trocar ideias, e ela é alfabetizadora da rede municipal, e ela está fazendo um trabalho fantástico. Ela liga para os alunos e pergunta: como é que você está fazendo? Essa Simone aí. O que você está fazendo? Né? Por que você não está acessando as aulas? Ela tá realmente empenhada em tentar ajudar esses meninos, e ela está realmente preocupada com como esses garotos vão conseguir, no final do ano, alguma coisa, né? A gente sabe que nem tudo talvez eles consigam, mas o que ela pode ajudar? Ela realmente é uma pessoa que está tentando, ela realmente está tentando ajudar os meninos como ela pode.
Já entreguei isso pra você, Simone, ferrou. Simone, que bom ter você aqui com a gente e participando ativamente, né? Porque eu penso que você tem muito a dizer também, né? Nesse trabalho de tentativa, né? Eu fico pensando que lá no presencial, muitas vezes a gente acaba, embora a educação seja ciência, e a gente eu não nego a ciência, as pesquisas, as práticas que eu faço com crianças de alfabetização são baseadas em pesquisa, mas às vezes a gente também vai por tentativa e erro. A gente tenta com uma estratégia com as crianças, com determinada criança vai mais fácil, com outra criança é mais difícil, demora um tempo maior, então aí eu uso uma outra abordagem, não de ter conflito, peraí, não de deixa eu mudar aqui, senão vai dar a impressão de que, com esse método de alfabetização eu vou se lavar. Não foi isso que eu quis dizer. E, né, essa criança às vezes vai melhor numa atividade com dupla. Essa criança, né, eu posso apoiar mais quando eu tô ali com ela, né, sozinha. Ou essa criança, nossa, ela vai super bem quando ela tá com um livro na mão, ela super se empenha, enfim. Ela vai bem quando ela tá com letras móveis. A gente pensar em estratégias diferentes, não estou falando para ter conflitos de metodologias de alfabetização, porque a gente cria um nó na cabeça das crianças e na nossa também, né? Quando ela fala de, não vai desse jeito, mas do outro vai. Mas que cidadão que eu quero formar, né? Que leitor formar, né? Então, penso que seja isso. Eu vou começar pela questão da gamificação, depois eu vou falar da questão do distanciamento, tá? Eu penso que a questão da gamificação, embora eu pense que acredite e tenha visto que as crianças, né, tenho acompanhado que as crianças gostam muito, né, e vão lá para o game, vão para as estratégias do game, vão para essa questão do pensar que os games propiciam, mas eu não acredito que sozinhos os games dão conta do recado. Tá? E também me preocupo com o tanto de tempo que eles passam em frente às telas. Tá? Então, eu penso que são possibilidades, são oportunidades, os games trazem, sim, um estímulo à criatividade, a gente não pode negar isso, né? Um estímulo a desenvolver a questão de estratégias, de habilidades, enfim, mas não se encerra nos games, né? Eu penso que a gente precisa ir por outros caminhos, né? Também. Eu acho que é uma das possibilidades, do mesmo jeito que eu também não penso que a única estratégia seja ler lista de compras ou fazer listas de compras. A gente tem outros meios, outros veículos sociais, a gente tem gibis, né, com as histórias em quadrinhos, a gente tem milhares de possibilidades aqui, né, e pensar que a gente está num contexto, e é muito legal também a gente pensar que a gente não está num contexto confortável para ninguém, né? Não pense que a gente está aqui confortável dando aula remoto, porque a gente não está, né? Para a gente, esse estar próximo, esse estar junto dos pequenos faz muita diferença, né? Eu vi um comentário, agora eu não vi o nome da pessoa que comentou, que falou meses, né, sem contato com livros, sem as massinhas, sem a contação de histórias com fantoches, né? Foi a Simone mesmo. Foi a Simone. Com certeza isso vai fazer falta, isso faz falta no cotidiano das crianças. Com certeza faz, é inegável, não dá para a gente tapar os olhos e dizer, não faz diferença porque ele está convivendo mais com a família, isso já supre as diferenças, as oportunidades, né? Eu senti falta. Não supre. Não supre, porque a escola é um lugar de interação, é um lugar de socialização, é um lugar de circulação de conhecimento, é um lugar em que eu tenho um profissional que estudou para isso a todo momento ali, que está a todo momento
olhando para as possibilidades, para as minhas interações, para as minhas oportunidades. Então, é lógico que faz falta, é inegável que faz falta, né? E aí fico pensando nessa questão. Aí teve um outro fator que a gente conversou antes da gente começar essa live, que a Andréia e o Francisco comentaram comigo, e que eu também vejo muito acontecer, né? As nossas redes sociais dizem muito sobre os lugares que a gente circula, né? Então, as nossas redes sociais são lotadas de pessoas da educação, né? De profissionais da educação. Então, eu vejo muita gente tentando ser youtuber, né? A gente comentou disso, né? Aí, compra os equipamentos que o youtuber tem e tenta utilizar a mesma linguagem que o youtuber usa. Gente, não estou aqui para criticar youtuber, é só a gente pensar que cada coisa tem o seu lugar, inclusive na vida das crianças. A professora é a professora, e vai ter uma linguagem que não precisa ser a linguagem do youtuber. A gente não fez pedagogia, a gente não se tornou profissional da educação para a gente virar youtuber. Não estou desmerecendo, eu estou falando do lugar da profissionalização do nosso papel, sabe? Não preciso assumir uma linguagem de youtuber, não preciso me maquiar como uma youtuber, como uma influenciadora digital para estar em frente às câmeras. Não preciso usar com os pequenos uma linguagem escolarizada, infantilizada, sabe? Achando que eles não têm essa perspicácia de entender porque tem uma tela nos separando. O mais próxima que for a nossa relação com esses pequenos, mais próxima for da realidade, do mundo social que a gente vive, melhor para todo mundo, melhor para nós, porque a gente gasta um tempão planejando, embora meio mundo ache que a gente não gasta tempo planejando, que a gente não está fazendo nada. Volta na frente da tela e da aula, né? A gente sabe que não é isso. Mas olha o tempo que muitas vezes a gente gasta de um planejamento efetivo, tentando utilizar muitas outras estratégias que talvez eu não necessitaria. Talvez não, eu acredito que não. Não. A criança precisa ali de uma Simone na vida dela, né? Isso. Oi, tudo bem? Por que você não conseguiu acompanhar a aula? O que está acontecendo? Isso. Como que está aí na sua casa? É o afeto que a Graça falou, né? Oi? É o afeto que a Graça também falou. É igual aquela famosa frase do Paulo Freire que me lembrou agora na hora. Antes de ser educador, você tem que se mover como gente. Antes de ser youtuber, seja gente. Né? Exato. Aí você acolhe e a questão do afeto. Né? Exato. Fico pensando no quanto que a gente esvazia a nossa função docente quando a gente vira e diz assim: agora a escola tem que dar conta de tudo, o professor tem que dar conta de tudo, até das emoções das crianças. Opa! Isso é importantíssimo, sabe? E eu não estou falando de coisas que estão aquém desse mundo. A gente está falando de relações ali muito pessoais e muito afetuosas. A gente encontrava essas crianças todos os dias, né? Como é que a gente ignora que essa criança passou por 1000 experiências antes de chegar lá na escola? Como é que a gente imagina que eles chegaram ali e que, pronto, eu estou num mundo imaginário, todos os problemas que ele tinha fora da escola sumiram e ele está ali todo aberto a aprender? Não existe isso. O Antônio Nóvoa, que é um autor português que fala de formação docente, ele traz algo que é muito importante e que eu penso que a gente precisa ligar também isso às crianças, sabe? Quando ele diz que eu não separo o pessoal do profissional. Então, a Kelly, que está aqui falando com vocês agora, não pode ser uma professora que entra numa sala e nega que as crianças têm experiências e emoções diferentes. Que está lá na sala com as crianças, não pode ser uma Kelly que fora da escola
maltrata uma outra pessoa, não pode ser uma pessoa que não respeita o próximo, sabe? O nosso fazer pessoal e profissional tá totalmente ali ligado, né? É a nossa constituição docente, né? A Kelly que está aqui falando com vocês não pode ser a Kelly que vai lá numa rede social e xinga alguém, né? Então, existe toda uma questão ética, né? E uma questão de... E não é porque eu estou falando que a docência é celibato, não é isso. É porque o profissional... A gente escolheu ser isso, né? A gente escolheu. A gente escolheu, ninguém pôs a gente a ser isso. A gente é profissional, sim. E é o que eu digo. É o que eu digo quando... às vezes a gente entra em umas discussões, a gente que é formador de tecnologia, às vezes as pessoas falam assim, você tem aluno... Hoje em dia eu não estou em sala de aula, eu faço formação de professores, mas eu tenho muito ex-aluno na minha rede social, muito, muito, muito mesmo. Eu vou aceitando, e eu vou... às vezes é irmão de aluno, eu sou irmã da fulana de tal. Olha, vem. Aí as pessoas falam, como é que você consegue ter aluno na sua rede social? Eu falo, gente, tem coisa que eu vejo, acho muito engraçado, mas eu sou incapaz de curtir, porque ali eu sou a educadora. Então, eu não posso curtir, por exemplo, coisas ali que não são éticas. Tá? Todo mundo coloca. Sim, mas eu não sou todo mundo. Exemplo, eu não sou todo mundo, então eu não vou colocar. Então, isso tudo a gente tem que parar para pensar. Aí tem gente que pira na maionese, tem gente que a gente conhece que tem 2 perfis, o perfil mudando e o perfil profissional. Gente, eu já enlouqueço com um perfil só. 2 eu ia morrer, mas agora que eu não sei o que aconteceu comigo, que cai gente me pedir amizade, eu fico pensando, que és tu, Chuchu, na fila do pão? E aí eu vou pedir, é professor, tá, vamos lá, entra. Às vezes eu tenho que travar, porque às vezes o cara vem de engraçadinho, a gente trava. Mas, fora isso, a gente precisa entender nesse mundo que nosso aluno está nesse mundo também, né? E que ele participa disso mal ou bem, e cada vez mais novo, né? O que é meio... Eu fico muito preocupada com criança muito nova em rede social. Eu vejo criança pequenininha em rede social, é muito preocupante isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que pensar. Embora aqui no Rio de Janeiro, uma das nossas estratégias, que foi a estratégia que a gente conseguiu, foi colocar as aulas na rede social, que a gente não tinha como dar de rede social. Mas aí foi remotamente e emergencialmente. Mas fora isso, a gente tem que tomar muito cuidado com essa tal de rede social, né? Tem uma pessoa aqui também, que é a Tânia, eu vou entregando as pessoas que eu conheço, é a Tânia Rubia. Gente, a Tânia é alfabetizadora, assim, eu já vi a Tânia alfabetizar a gente, que dizia assim, gente, como é que ela conseguiu? Qual foi a mágica que você conseguiu? E ela vai lá e alfabetiza. E Tânia, eu acho, não vou falar besteira, não, ela é professora de português, tá? Ela é formada em língua portuguesa, e ela dá aula na escola pública de língua portuguesa, e agora está... Porque no Rio de Janeiro a gente tem um espaço que eu gosto muito, que se chama sala de leitura da escola. Não é uma biblioteca, é uma sala de leitura. Tanto é que não são bibliotecários que estão na sala de leitura, são professores, justamente para fazer eu já fui de sala de leitura, a gente faz ali o trabalho de leitura. Então, eu fui professora de oficina de leitura também. A gente empresta livro. Então, ali eu falava sempre, ali está a mágica da escola. A escola, o coração da escola pulsa da sala de leitura. Se a sala de leitura funciona, a escola toda funciona. E a Tânia, eu acho que ela ainda está em sala de leitura. Tânia, se não tiver, depois você me corrige. Ela está em sala de leitura. E a gente trabalhou, nós duas, numa escola particular, onde eu fui aluna, que tinha a diretora, não sei se você conhece, se chama Amélia Lacombe. Foi minha professora, uma pessoa fantástica, e ela dizia assim, gente, menino alfabetizado não é um menino que escreve assim, a bruxa é feia, a bruxa é má, eu não gosto da bruxa.
diz assim, a bruxa é horrorosa, mas horrorosa escrito CH e sem 2 R's, enfim, horroroso mesmo. A bruxa é horrorosa, eu morro de medo da bruxa. Então, gente, a bruxa não é só feia, a bruxa é horrorosa. Então, as palavras ali estão... Ela dizia isso, gente, deixa a criança se expressar. Né? E eu acho que é muito isso que você está trazendo. Deixa o menino se expressar. Depois a gente vai ajeitando, vai consertando, vai fazendo. Se a gente não tem oportunidade, eles vão se fechando, né? Quando a gente está tentando alguma coisa. Bom, a gente não é de uma era que nasceu com celular touch na mão. Então, às vezes, a gente passa a tela, a mão vai lá longe, né? Olha, eu olho para um lado e para cá. É verdade. É verdade. Se alguém virar para mim e falar, você não pode, você está fazendo errado, você não sabe. Você não vai tentar. Você vai minando as chances que a pessoa tem de tentar. Agora, se a pessoa chega e fala, olha, existe um outro jeito de fazer, ou olha, que legal que você já sabe isso, vamos ver mais tal coisa, né? São outras oportunidades, são outras possibilidades, é um outro lugar de fala, né? Alguém comentou alguma coisa? Está cheio de comentários isso aqui. Teve um comentário que passou na tela aí que eu não queria perder de vista, mas eu estava tão atenta à história que eu notei. Ai, será que eu vou... Sobre... Qual era qual o tema? Disse que o ensino, será que é esse? O ensino remoto vai acontecer, não, a alfabetização vai acontecer remotamente. Você tem acesso aí, Francisco, fácil? Foi a Tânia mesmo. Foi a Tânia mesmo. Coloca de novo na tela para mim, você consegue, por favor? Eu não estou mais em sala de leitura, Tânia. Estou desatualizada, Tânia. Eu achei muito interessante o comentário. Tá aqui. A alfabetização vai acontecer remotamente. A questão do acesso, eu queria lembrar exatamente as palavras da Tânia, né, para a gente comentar aqui, quando ela diz que o problema é quando a criança do colégio público não tem acesso, né? E eu acho que isso é uma questão muito forte e que veio com tudo para a gente repensar. Eu acho que está todo mundo assim, acho não. Certeza, ninguém estava esperando que tivesse uma pandemia e nem que durasse o tempo que está durando, né? É verdade. Quando a gente fala quarentena, a gente acha que ali 1 mês e pouquinho está resolvido o negócio e a gente volta. E não foi bem assim, não está sendo bem assim, a gente, né, eu acho que as prerrogativas não são lá muito boas. Mas eu fico pensando o seguinte, a gente já viu o que não dá certo. Então, a gente precisa... A gente saiu no susto, né? Fechou as escolas no susto. A gente foi tentando estratégias e foi vendo as que dão e as que não dão certo. Então, eu penso que a gente precisa aproveitar os canais, as mídias que a gente tem, para a gente também fazer um lugar de colaboração, porque a profissão docente, ela é muito solitária. Né? Vamos pensar, a gente está o tempo todo ali, quando a gente estava presencialmente, a gente está o tempo todo em sala com muitas pessoas, mas não são crianças, são pessoas que têm a mesma profissão que você, são estudantes, né? A gente não pode trocar ali as nossas angústias, os nossos dilemas de como ensinar e aprender, né? Então, nisso que eu digo que a profissão docente é muito solitária, porque a gente está ali naquele ambiente, e agora, por vezes, acaba sendo mais solitário ainda, porque muitas pessoas têm uma limitação muito grande, no sentido que eu vou dar o primeiro passo para pedir ajuda, para pedir apoio. Então, eu sempre nesse lugar de, putz, não sobe no pacote de folha de sulfite e acha que você sabe de todas as coisas. E a gente pede ajuda, e eu acho que esse momento de uso de tecnologia é um momento da gente se apoiar, né? Da gente pedir socorro, da gente pedir
por exemplo, o menino não tem acesso à internet ali naquele momento, não tem acesso às tecnologias digitais. Como é que eu faço essas discussões chegarem lá para essas crianças, né? Se tem que chegar por meio impresso, como é que eu faço isso chegar? E que orientações que tem nesse modelo impresso para que as crianças, para que os pais possam apoiar essas crianças, né? Então, não adianta eu mandar para casa um livro, um material impresso, algo para as crianças seguirem, que tem orientações lá para os pais que vão falar, olha, se o seu filho está na hipótese silábica alfabética, faça isso. Poxa, pai não é profissional da educação. Não dá para eu ter isso. Eu não tenho isso não, tia. Não estou doente, não. Que remédio eu compro? Tá na hipótese silábica alfabética. Tem salvação? Vai sobreviver? Vai. Não. A Graça nos lembrou aqui um tema que a gente não explorou aqui, que é a questão da avaliação em alfabetização. Se a gente falou em processos, essa avaliação, então, tem que ter um olhar muito cuidadoso. Muito cuidadoso. Muito cuidadoso. E quando eu falo, eu sempre penso que a avaliação na alfabetização seja algo muito crítico e muito delicado de falar, porque a gente entra num lugar de avaliar o que sabe, mas não avaliar o que eu preciso fazer para que a criança aprenda o que ainda não aprendeu, sabe? Então, a gente avalia só a aprendizagem, não avalia, não existe a palavra, mas a gente não avalia a ensinagem, né? A gente acha que, eu ensinei, então é lição dada, lição aprendida. Não é, né? Não é. Tem aquela... eu anotei no meu diário de classe que hoje eu fiz a família silábica da letra F e não vou retomar nunca mais, né? Se é processo, eu vou e eu volto. Por favor, não na família silábica, né? A gente vai usando outros meios, outras possibilidades, né? E a avaliação no processo contínuo também de entender quais foram as estratégias que eu abordei com essa criança. Poxa, se eu tentei dessa forma e com essa criança não deu certo dessa maneira, eu preciso tentar de uma outra maneira. Quais são essas possibilidades, né, que eu tenho? Tem uma coordenadora lá na escola, uma coordenadora pedagógica. Vou pedir ajuda para essa coordenadora pedagógica. Eu tenho uma colega que é alfabetizadora também. Eu estou num grupo lá no Facebook, vou pedir ajuda. Né? Então... Vamos pensar nesse processo também como uma avaliação nossa. E quando a gente falar em avaliar as crianças, não é avaliar se todo mundo chegou no mesmo lugar. É o processo que essas crianças percorreram. De onde que elas partiram lá no começo do ano e em que ponto elas estão agora. Não dá para aceitar que estejam iguais, mas nem todo mundo chegou no mesmo ponto, sabe? Não é exigir que que seja uma régua, que seja perfeito. Estou aqui, todo mundo agora tá fora do enquadramento, eu estou dentro, não sei. Tô aqui, todo mundo chegou aqui ao mesmo tempo. Eu não posso aceitar que todo mundo esteja aqui, mas eu posso aceitar que tenha criança que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui, e aí eu vou precisar ter esse lugar de profissional docente para entender como é que eu vou atingir, como é que eu vou agir com cada um desses grupos de saberes diferentes. O que eu não posso é assumir que está todo mundo no mesmo lugar desde o começo do ano e que vão sair de 2020 exatamente iguais. Não vamos. Experiências de aprendizagem de currículo, seja de experiências pessoais, né, por uma situação em que estamos todos vivendo, e tudo isso gera aprendizagem, né? Em russo, eu não sei pronunciar, tá? Porque eu não sou alfabetizada em russo. Mas a palavra que, se alguém for e puder me ajudar, eu aceito. Em russo, a aprendizagem é a mesma palavra. Né? Qual é a palavra? Ensino-aprendizagem. Tá. Porque pressupõe que só existe aprendizagem se houve ensino, versa, sabe? Só houve ensino se houve aprendizagem. Não é um processo... eu ensino e talvez não aprendeu. Então, eu não posso assumir que eu ensinei, sabe? É bem legal. Se souber a palavra aí, para trazer... Eu sou de uma família de professores. Eu sempre brinco que a minha família, se juntar,
não é reunião de família, é conselho de classe, tem... Minha mãe é professora, todo mundo é professor, enfim. E a minha mãe diz uma coisa, ela estava por aí, eu não sei se ela ainda está. Minha mãe diz uma coisa muito, que eu sempre levei para a minha vida, que ensinar e aprender, você não ensina se alguém não aprendeu. Isso. O melhor que você tem intenção, você foi cheio de amor para dar, mas o cara não aprendeu, você não ensinou. Como comprar e vender. Você não vendeu se alguém não comprou. Eu tenho carro para vender. Quem comprou? Ninguém. Então, você ainda não vendeu. Você teve a intenção de vender, né? Mas você... Então, existe... Essa palavra, Chico? Achei brincadeira. Ensino e aprendizagem tem a mesma palavra. Chico, você é bom. Então... Eu não, Google. É o cara. Então, a gente precisa entender isso, que às vezes a gente vai cheio de vontade de ensinar mesmo, né? Muitas das vezes na minha matéria eu tentei ensinar e a turma não aprendeu. E eu tive que... Eu nem vejo como dar um passo atrás, porque eles não aprenderam, eles não andaram. Então, eu tive que refazer o que eu tinha feito de outra maneira. Então, a gente, às vezes, tem que fazer isso. E, às vezes, já peguei gestor, professor, diretor, que diz assim, você vai dar aula de novo? Vou. E aí, eu comprava a briga, que eu sou chata pra caramba. Vou dar aula de novo, vamos nós. E aí, eu ia fazer de novo, até a turma ia adiante. Então, a gente tem que avaliar muito para isso, né? Quantas vezes, enquanto alfabetizadora, a gente não faz diversos grupos ali na sala? Esse grupo aqui, eu dou a proposta tal. Para esse agrupamento aqui, a outra proposta. Isso. A avaliação, alguém trouxe isso, né? A avaliação tem que ser uma via de mão dupla, né? É avaliar o que as crianças já sabem que elas precisam aprender e avaliar como é que eu faço isso. Uma conversa que eu sempre tinha. Eu tive um menino na minha sala, numa sala de quarto ano, ele veio transferido de outra escola e a família teve que entrar com um processo porque ele tinha sido reprovado e ele fez uma reclassificação, enfim, um furdúncio. E o menino, na vida da criança, né? E o menino, ele tinha muito medo de falar em prova, né? E aí foi uma questão muito grande, assim, de tipo, não é que eu não posso usar a palavra prova, é que ele precisa entender o que eu espero dele com essa prova, com essa avaliação, sabe? Não é o medo da palavra, é o medo do que vai ser feito com esse resultado. Né? Então, a minha conversa com eles, né, com essa turma, e é muito gostoso eu pensar como a professora que eu era lá no comecinho, pobres crianças, e agora a professora que eu sou, eu acho que eles têm um pouco menos de azar, enfim, né? A professora que se revisita mais, né? Então, a minha conversa era muito no sentido de eu preciso que vocês façam, por exemplo, essa sondagem, essa avaliação, enfim, o nome que for, essa prova, o nome que for. Mas eu preciso do resultado dela para eu saber como que eu vou ensinar vocês o que vocês ainda não entenderam, sabe? Isso. Então, não é para eu ter uma nota, não é para ranquear, não é para falar você sabe mais que os outros, não é para fazer aquela prática de quem tirou 10 são os primeiros que recebem a prova, ou começa por quem tirou 3, por quem tirou D na distribuição das provas, e aí quem for ficando para o final sabe que se saiu bem, né? Que eu passei muito por isso enquanto estudante, mas eu preciso dessa resposta, às vezes de maneira objetiva ali, porque eu avalio também no cotidiano, mas para eu ter ali um marco, olha, agora em agosto, essa criança está dessa forma, então eu preciso adotar essas estratégias aqui. Aí adiante, isso. E aí lá, sei lá, em outubro, eu tento de novo, vejo como que tá. Né? Eu preciso ir tendo esses marcos para definir as minhas estratégias, e não para apontar o dedo e falar, você não sabe. Isso é muito sério. Gente, já deu 1h15 que a gente está conversando aqui, o tempo passa rápido. E é isso, gente, a gente tem que... É uma rede de colaboração, a gente sempre fala isso, né, para os professores não se sentirem sozinhos, a gente tem que
trocar, a gente tem que ser uma rede, a gente tem que estar junto, porque a gente precisa... Resenha no Zap é ótimo, Paty. Resenha no Zap, vamos nós. A gente precisa trocar, a gente precisa juntar forças. Se o nível superior, o MEC ou qualquer rede superior não está fazendo, nós que façamos pelas nossas crianças. Porque, no final, é isso. Elas precisam aprender e a gente precisa dar continuidade ao nosso trabalho, que é muito importante. E o quanto a gente tem sentido falta de ter as crianças perto, né? Que mostra muito por que a gente levanta cedo todo dia, por que a gente fica planejando até tarde. Porque a gente planeja sábados. E eu penso que também é um momento da gente repensar o quanto a gente gosta de ser professor, né? Quanto é bom, né, ser professor, né? Kelly, a gente sempre pede livro para o nosso convidado, e a Kelly perguntou para mim, pode ter livros? Eu disse, pode, vamos lá, livros. Porque eu acho que é importante, é um tema que a gente precisa ler, revisitar, até quem não é alfabetizador, porque, como a Kelly disse, nós somos alfabetizadores a vida toda. Eu já peguei um 6º ano que não sabia ler, eles eram analfabetos funcionais, eles eram copistas, eles não sabiam ler e escrever, e eu, com a ajuda de uma grande alfabetizadora que trabalhava na minha escola, a gente conseguiu alfabetizar aqueles garotos, e no fim, no 9º ano, um aluno falou para mim assim, eu quero agradecer a dona Andréia, não é por ela ter me ensinado ciências, não, ela me ensinou a escrever o meu nome. Pode não ter aprendido, né? Está ótimo ali. Então, eu acho que a gente precisa, nós todos precisamos estar atentos a isso, quem é alfabetizador e quem não é alfabetizador. Então, a Kelly trouxe algumas ideias para a gente. Fala, Kelly. Espero que eu tenha conseguido colocar uma pulguinha atrás da orelha aí, colocar para pensar. Muito gostoso essa interação com o pessoal que está sempre participando. Fico pensando que quando, né, na nossa função social enquanto professor, e que a gente não pode negar, né? Então, não é porque eu sou professora de ciências, como a Andréia falou, que tem uma turma lá no 6º ano e os meninos ainda não leem, não escrevem, que eu vou dizer, não é problema meu, é problema muito seu. Não só porque você é professor, mas porque você é um cidadão. Sabe? Isso. Então, é um problema muito seu, é um problema de todos nós, é um problema nosso enquanto sociedade. Né? Pensar bastante nisso. Fazer as indicações aqui. E elas são, para quem... Esse primeiro aqui, para quem também para quem não fez pedagogia, não é ali da alfabetização, esse Reflexões sobre Alfabetização, da Emília Ferreiro. Acho que é uma boa porta de entrada para ampliar o conhecimento acerca disso. O da Délia Lerner vai abordar bastante a questão do que a gente falou aqui, sobre a questão do erro. Enfim, eu estou pondo a mão porque minha gata está tentando entrar na tela, tá? Ler e escrever na escola, o real, possível, necessário, da Délia Lerner. Aqui está na escola, mas não a gente pensando em escola só como espaço físico, a gente pensando essa escola que a gente está vivendo, que é além do muro físico, né? Passado e presente dos verbos ler e escrever, também da Emília Ferreiro, que apoia bastante professores alfabetizadores, e tem um aqui que o meu está emprestado, mas fica como indicação, que se chama Casa Imaginária, da Yolanda Reis, que é uma pesquisadora colombiana que vai falar sobre leitura na infância, de leitura desde os pequenos, enfim. Né? Então, é uma outra indicação que eu tenho. Difícil, né, pessoa escolher um livro só. Mas a gente já passou por vários, assim. Chico, quer falar alguma coisa? Senão o povo diz assim, você só fala e o Chico fica calado. O Chico pode fazer uma propaganda? Pode, faça. Eu vou no papo aqui, gente, eu fico conversando, hein? Me corta. Como a Andréia disse no começo, eu tenho uma consultoria junto com a minha parceira Michele, uma consultoria em educação que chama Em Pauta, Assessoria e Estudos Pedagógicos. Então, sigam a gente lá no Instagram, empauta.aep, e no Facebook também.
A gente está com uma segunda turma aberta para uma formação continuada. São 4 encontros online, ao vivo, com 2 formadoras pesquisadoras em alfabetização que são incríveis. Uma delas eu falo que é a minha guru, que é a Priscila. Elas são muito boas, a Priscila e a Carol, elas fazem mestrado na Universidade de La Plata, onde tem Délia Lerner, Emília Ferreiro, enfim, são muito incríveis. Uma formação 100% online e ao vivo, então as turmas são pequenas, porque tem interação ali direto com as professoras, a interação é sempre síncrona, né, sempre ao mesmo tempo. Tem uma que começa amanhã, são 4 noites, uma por mês, então... Quem estiver interessado, chama-se Tematização de Práticas de Leitura e Escrita no Contexto Atual. Então, a gente justamente discute as práticas docentes, né, de contextos de leitura e escrita nesse ensino remoto emergencial. A gente começou uma turma semana passada e a gente começa uma amanhã. Então, quem quiser fazer a inscrição, entra lá no nosso site, em pautaeducacional.com.br. A gente tem algumas vagas ainda para começar a turma de amanhã, porque a gente não pode lotar a turma. Bota aí, Chico, no bate-papo aí pro pessoal. O pessoal está aqui. Fala, Chico! Estou colocando o livro. Agora a palavra do Chico. O pessoal fala assim, Kelly, não, você não deixa o Chico falar, você é fogo, você é a mulher da dupla, aí você só fala sozinha. E aí eu fico, gente, mas eu deixo o Chico falar. Aí o Chico... Eu ponto o site aqui, Chico, para você copiar para mim, por favor. O Chico faz... Tá aí o site, Chico, em pauta educacional. Então, enquanto o Chico não fala, né, a gente queria agradecer muito que o Chico está fazendo 2 coisas. Ele já me ofereceu estar no lugar dele, eu não consigo fazer o que ele faz. É muita informação para a cabeça da pessoa. E ele faz direitinho. E a gente queria agradecer muito a tua participação. Eu acho que a gente sabe da agenda, das pessoas... Site, olha aí, está aí, olha aqui, ó, o site. Aí, Simone, olha só, você que está desesperada, não adianta perguntar a Andréa Barreto, que a Andréa Barreto não sabe de nada disso. Está aí. Eu tenho um aprendizado, muito legal. A Andréa Barreto sabe de outras coisas. Disso, não, isso aí não é minha área. Obrigada, Kelly, eu acho que foi muito bom, a gente sempre aprende, eu e o Chico, a gente sempre aprende mais do que ouve, né? Porque a gente sempre tem que aprender. Eu acho que professor é isso. Professor, quando para de aprender, parou, né? A gente tem que aprender sempre. E fala, Chico. E é isso. Fala, Chico. Que eu vou falar, acho que resume muito que eu acredito que seja a educação e acho que se aplica no tema de hoje, que é uma fala do Paulo Freire, né? Eu acho que, primeiramente, você tem que se mover como gente, né? E aí eu acho que a contribuição do Paulo Freire ainda é inegável, a gente não pode abrir mão disso. Tanto é que ele é o patrão da educação. Só isso. Quando a gente nega, né, esse mover-se como gente, esse lugar do outro, quando a gente não olha para isso, não adianta. Eu digo que o dia que eu entrar numa sala com crianças, o dia que eu for falar com colegas meus de profissão, sem ter brilho nos olhos, é melhor eu ficar tranquila em casa, porque é uma tarefa que não me bota para pensar, né? Isso. E porque educação é problema nosso, né? A gente precisa estar ali. Em pleno século XXI, a gente ainda tem que falar que Paulo Freire faz sentido, né? É impressionante isso, mas a gente ainda tem que dizer, olha, Paulo Freire faz sentido. Esperançar, né? É bem Paulo Freire, né? Não é esperançar de esperar. É de esperar. E eu acho que a gente tem que realmente ler Paulo Freire, não usar Paulo Freire como autoajuda, porque tem gente que pega uma frase de Paulo Freire, tira do contexto e aí vira outra coisa e pronto. Errou a maionese da gente, a gente desandou tudo. Tem que ler mesmo Paulo Freire, entender o que ele quer dali. Aí que a gente entende o quão gênio ele foi naquela época e o quão atual ele continua sendo, né? Bom, muito obrigada. E na próxima quarta-feira,
Gente, olha só, o horário vai ser diferente, prestem atenção, porque o nosso convidado pediu, ele não pôde participar no horário de 19 horas, vai ser às 15 horas de tarde. Agende-se, porque é uma coisa que a gente também está muito na pauta da gente. Eu e Chico, a gente vai fazendo umas pautas assim e vai pescando as pessoas conforme a necessidade de vocês e o papo que a gente tem no Zap da vida, né? Nas resenhas do Zap que a gente tem, né? Um monte de gente, um monte de grupos, e a gente vai percebendo. É o Wilson, né? Ele é professor também, e ele vai falar e ele vai falar de minimalismo da tecnologia, né? Como usar a tecnologia. É isso que a Kelly mais ou menos começou a conversar com a gente, é isso que eu e o Chico também falamos, mas como usar a tecnologia sem ter que virar youtuber, sem ter que, né? A gente inventar a roda. Nada contra youtuber, nada contra esse pessoal, mas a gente, no fim, a gente é professor e a gente está usando a tecnologia para um fim, e ele tem dicas para isso, dicas muito boas, muito pé no chão, mas é quarta-feira às 15 horas, hein, gente? Não perde essa, a gente vai encher a paciência de vocês às 15 horas, porque o Wilson não pôde, às 19 horas, e a gente vai também, né, Chico? Nossa agenda também a gente vai mexendo. Muito obrigada, gente, vocês participaram, né? São 8h26, a gente trabalhou o dia todo, tem gente que quase acordou comigo e vai dormir comigo, basicamente. Todo mundo junto, e a gente está junto nessa. Qualquer coisa, procure a gente, vamos aprender em rede, vamos nos apoiar, porque se a gente não se apoiar, a gente não vai andar para frente, tá bom? Beijos, muito obrigada. Chico? Tchau, gente. Obrigado, Kelly. Boa noite. Se inscreva no canal. E semana que vem, mais live, 15 horas. Um abração a todos. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Um beijo para vocês.